Um carro. De 60 em 60 segundos. Sem parar. Sem descanso. Enquanto tu leste esta frase, já saiu mais um da linha de montagem. A maior fábrica do mundo não está em Detroit. Não está no Japão. Está na China, e tem 5,4 quilômetros de comprimento. A Toyota levou 80 anos a construir o que a BYD fez em menos de uma década. Como é que isso é sequer possível? Há 10 anos, ninguém levava a BYD a sério. Os analistas riam. Os jornalistas da indústria automóvel chamavam-lhe mais uma marca chinesa barata. A Tesla ignorava. A Toyota nem se dava ao trabalho de mencionar o nome. E a BYD continuou a construir, em silêncio, com uma obsessão que bordeja o absurdo. Hoje, essa fábrica existe. E é impossível ignorá-la. A gigafábrica da BYD em Shenzhen tem 5,4 quilômetros de comprimento. Não é um complexo. É uma cidade dentro de uma cidade. Tem os seus próprios sistemas de energia, os seus próprios dormitórios para trabalhadores, as suas próprias redes de transporte interno. Segundo dados publicados pela própria BYD em 2024, o complexo ocupa mais de 2,7 milhões de metros quadrados. Para teres uma ideia, isso é o equivalente a 378 campos de futebol lado a lado. Sim, leste bem. E dentro desse espaço, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sai um carro novo a cada 60 segundos. Um relatório da Reuters de março de 2024 confirmou que a capacidade de produção anual do grupo BYD ultrapassa os 4 milhões de veículos. Só nesta unidade. Mas aqui está o que te deixa sem palavras. Esta fábrica não foi construída ao longo de décadas. Não beneficiou de 80 anos de herança industrial como a Toyota. Não teve o capital de risco americano que colocou a Tesla no mapa. A BYD ergueu grande parte desta capacidade produtiva nos últimos 6 anos. Em 6 anos, construiu o que outros levaram gerações a tentar aproximar. Como? Essa é a pergunta certa. A resposta começa por baixo do chão. Literalmente. A BYD controla sua própria cadeia de fornecimento de uma forma que nenhum outro fabricante automóvel consegue replicar rapidamente. Produz as suas próprias baterias, os seus próprios semicondutores, os seus próprios motores elétricos. Segundo a Bloomberg Intelligence, cerca de 70% dos componentes de cada carro BYD são fabricados internamente. A Tesla fica pelos 50%. A Toyota, pelos 35%. Isso muda tudo na velocidade de produção. Quando há uma crise de semicondutores, como a que paralisou a indústria automóvel global em 2021 e 2022, a BYD continua. Enquanto a Ford parava linhas de montagem inteiras e a GM cancelava turnos, a BYD acelerava. Nesse período, as suas vendas cresceram 184% num único ano. Agora quero fazer-te uma pergunta direta. Tu trabalhas numa área onde a automação e a escala industrial te afetam, direta ou indiretamente. Porque o que esta fábrica representa não é apenas sobre carros. É sobre o que acontece quando uma empresa decide não depender de mais ninguém. Já sentiste isso? Já viste uma empresa ao teu redor ser engolida por outra que simplesmente produzia mais rápido, mais barato? Diz-me nos comentários agora mesmo, porque as respostas que estou a receber sobre este tema estão a surpreender-me. Esta é a fábrica que não devia existir. Segundo as regras do mercado ocidental, segundo a lógica tradicional da indústria automóvel, segundo tudo o que os analistas previram. E ainda assim, aqui está ela. Mas o tamanho da fábrica é só metade da história. A outra metade está nos números de produção, e esses números vão fazer-te questionar tudo o que pensava saber sobre a Toyota e a Tesla. Pega no teu telemóvel. Olha para o relógio. Conta até 60. Nesse tempo, a BYD acabou de produzir um carro completo, com bateria, motor, software, interior e pintura. Saiu da linha. Foi para o parque de expedição. E a linha já começou o próximo. Agora faz as contas com o que isso significa a longo prazo. 60 segundos por carro. 1.440 minutos por dia. Isso são 1.440 carros por dia, numa única linha de produção. A BYD não tem uma linha. Tem dezenas. E quando somas tudo, os números tornam-se quase difíceis de pronunciar. Em 2023, a BYD vendeu 3,02 milhões de veículos eletrificados. A Tesla vendeu 1,81 milhões. Esse número também me chocou quando o vi pela primeira vez. A BYD não está a perseguir a Tesla.
Já passou por cima dela. Mas é a comparação com a Toyota que realmente corta fundo. A Toyota é considerada o padrão dourado da produção automóvel desde os anos 70. O chamado Sistema de Produção Toyota, o TPS, é estudado em universidades de todo o mundo. Harvard tem casos de estudo sobre ele. Empresas de consultoria cobram milhões para o implementar noutras indústrias. E agora? Agora a Toyota olha para Shenzhen e vê uma cadência de produção que o seu próprio sistema ainda não consegue replicar na área dos elétricos. Em 2023, a Toyota produziu globalmente cerca de 9,1 milhões de veículos. Número impressionante. Mas desses 9,1 milhões, apenas 104 mil eram totalmente elétricos. 104 mil. A BYD produziu mais elétricos puros num único mês de outubro de 2023 do que a Toyota em todo o ano. Deixa esse número assentar. A velocidade de 60 segundos não acontece por acidente. Acontece por design. A fábrica de Shenzhen usa um sistema de produção que combina robôs de soldadura de última geração com trabalhadores humanos em pontos estratégicos. Segundo um relatório da Bernstein Research de 2024, a BYD tem uma taxa de automação de 80% nas suas linhas principais, acima dos 75% da linha mais avançada da Tesla em Fremont. Mas o verdadeiro segredo não é a robótica. É o layout. A BYD redesenhou o fluxo de fábrica para eliminar o que engenheiros chamam de tempo morto, os segundos perdidos entre estações de montagem. Numa fábrica tradicional, esse tempo desperdiçado representa entre 12% a 18% do tempo total de produção. Na fábrica de Shenzhen, segundo engenheiros que visitaram o complexo e foram citados pela publicação Automotive News em fevereiro de 2024, esse desperdício foi reduzido para menos de 4%. 4%. Isso é o equivalente a recuperar quase 3 horas de produção por turno. Todos os dias. E se ainda não subscreveste este canal, presta atenção. O que vou revelar sobre a cadeia de fornecimento da BYD no final deste vídeo é a razão pela qual os executivos da Tesla pediram, internamente, uma análise urgente em 2023. Não vais encontrar isso nos títulos dos jornais. Se saíres agora, vais perder exatamente essa parte. Mas voltando aos números, há um dado que a Toyota definitivamente não quer que vejas. O custo de produção médio por veículo elétrico na BYD está estimado, segundo a UBS numa análise de 2023 feita por desmontagem completa de um BYD Seal, em cerca de 40% abaixo do custo equivalente da Tesla para o Model 3. 40%. Isso não é uma vantagem de preço. É uma arma industrial. Com estes números, o preço baixo dos carros BYD não é um sinal de fraqueza. É uma escolha estratégica. Podem cobrar menos e ainda ter margem. A Tesla não tem essa flexibilidade. A Toyota ainda está a tentar perceber como ter. Os números são implacáveis. E a fábrica não para. Mas produzir rápido é apenas metade da equação. A outra metade é como a BYD passou pela Tesla sem que quase ninguém desse conta, e esse movimento foi tão calculado que parece ficção. Elon Musk nunca a viu chegar. Ouviu e subestimou. Em 2011, numa entrevista ao Financial Times, Musk foi direto quando lhe perguntaram sobre a BYD como concorrente. Riu-se. Literalmente. Uma gargalhada curta. Depois disse que não via grande ameaça vinda de lá. Essa entrevista ainda existe. Podes pesquisá-la. 12 anos depois, a BYD ultrapassou a Tesla em vendas globais de elétricos. Mas o que torna esta história diferente de qualquer outra história de ascensão empresarial é o método. A BYD não fez o que todas as marcas desafiantes fazem. Não tentou copiar o estilo da Tesla. Não foi para os mercados ocidentais de frente. Não contratou celebridades. Não fez lançamentos espetaculares em eventos com fumo e luzes. Fez o oposto. Enquanto a Tesla dominava as conversas, a BYD dominava os mercados. Em 2021, entrou na Noruega quase sem ruído. Em 2022, chegou à Austrália. Em 2023, estava já em 70 países. Cada entrada foi cirúrgica, preço competitivo, parcerias locais, pouca publicidade. Como uma empresa que sabe exatamente o que está a fazer e não precisa de aprovação de ninguém para o fazer. E aqui está o que quase ninguém fala. A BYD não é apenas uma marca de automóveis. É uma empresa de tecnologia de baterias que decidiu também construir carros. Foi fundada em 1995 por Wang Xuanfu como fabricante de baterias recarregáveis. Durante 8 anos, antes de tocar num único automóvel, a empresa tornou-se a maior fornecedora de baterias para telemóveis do mundo.
A Nokia era cliente. A Motorola era cliente. Isso importa. Porque significa que quando a BYD entrou no setor automóvel em 2003, já tinha 8 anos de vantagem em tecnologia de bateria sobre qualquer rival. A Tesla foi fundada em 2003. Mesmo ano. Mas começou do zero em baterias, dependente de células da Panasonic durante anos. A BYD já as fabricava há quase uma década. Agora soma isso ao que aconteceu em 2020. A BYD lançou a bateria Blade, uma célula de fosfato de lítio e ferro, LFP, com uma arquitetura completamente nova que eliminou os problemas de segurança que perseguiam os elétricos. Em testes de penetração com prego metálico, o pior cenário possível para uma bateria, a bateria Blade não incendiou. Não explodiu. Ficou estável. A bateria equivalente da Tesla, nas mesmas condições, incendiou. A Tesla acabou por adoptar células LFP nos seus modelos de entrada. Compradas a fornecedores externos. A BYD fabrica as suas. Milhões por mês. Quero que penses numa pessoa da tua vida agora mesmo. O teu pai. A tua mãe. Alguém que trabalha numa fábrica, numa linha de produção, numa empresa de logística ou de componentes industriais. Porque o que a BYD está a fazer não afeta só o mercado de carros elétricos. Afeta toda a cadeia industrial global, fornecedores, distribuidores, fabricantes de peças. Esta parte do vídeo é sobre o mundo em que essas pessoas vão trabalhar daqui a 10 anos. Mas voltando à Tesla. O momento em que tudo mudou foi o terceiro trimestre de 2023. Pela primeira vez na história, a BYD vendeu mais veículos elétricos puros do que a Tesla num único trimestre, 431 mil unidades contra 419 mil. A diferença foi de 12 mil carros. Pequena em termos absolutos. Enorme em termos simbólicos. E a Tesla? Cortou preços. 3 vezes em 2023. Uma estratégia de desespero segundo analistas do Morgan Stanley. A BYD respondeu cortando também, mas sem pressão. Porque pode. Os seus custos permitem-no. Há um dado interno que saiu de uma apresentação da Tesla a investidores em 2023, citado posteriormente pelo Wall Street Journal. A margem bruta da Tesla caiu de 29,1% em 2022 para 17,9% em 2023. Quase metade. Num único ano. A BYD manteve a sua margem estável. Acima dos 20%. Não foi sorte. Foi a estrutura que construíram por baixo de tudo. E essa estrutura tem um segredo que ninguém fora da China viu até há muito pouco tempo. Está literalmente debaixo do chão da fábrica. E quando perceberes o que é, vais entender por que é que copiar a BYD é quase impossível. Quando os engenheiros da UBS desmontaram um BYD Seal em 2023, ficaram em silêncio. Não foi admiração imediata. Foi confusão. Porque o que encontraram por baixo do chassi não correspondia a nenhum modelo de construção automóvel que conheciam. A arquitetura era diferente. A forma como a bateria estava integrada na estrutura do carro era diferente. E quando tentaram calcular o custo de produção de cada componente, chegaram a um número que obrigou a equipa a refazer os cálculos 3 vezes. O carro custava 40% menos a produzir do que um Tesla equivalente. E ainda era mais seguro. Como? A resposta chama-se CTB. Cell to Body. É uma tecnologia que a BYD patenteou e começou a usar em escala a partir de 2022. Em vez de colocar as baterias numa caixa separada que depois é fixada ao fundo do carro, o método tradicional usado pela Tesla, pela Volkswagen, pela Toyota, a BYD integrou as próprias células de bateria diretamente na estrutura do chassi. A bateria não está no carro. A bateria é parte do carro. Isso elimina camadas inteiras de componentes. Elimina o invólucro exterior das células. Elimina os suportes metálicos. Elimina parafusos, juntas, sistemas de fixação. Segundo dados da própria BYD apresentados na Conferência Técnica de Xangai em 2023, esta tecnologia reduz o peso total do sistema de bateria em 15% e aumenta a eficiência energética em 10% sem adicionar um único kWh de capacidade. Menos peso. Mais autonomia. Menos custo. Ao mesmo tempo. Isso não devia ser possível. E no entanto é. Mas a tecnologia CTB é apenas o que está visível. O que está mesmo por baixo, o que os engenheiros da UBS não conseguiram replicar facilmente, é a infraestrutura de fabrico que torna tudo isto possível em escala industrial. Debaixo da fábrica de Shenzhen existem túneis. Literalmente.
Túneis de logística automatizados onde veículos autônomos transportam componentes entre seções da fábrica sem cruzar o piso de produção principal. Isto elimina o congestionamento interno, um dos maiores inimigos da velocidade numa linha de montagem. Segundo um relatório da consultora McKinsey, publicado em janeiro de 2024, este sistema de logística subterrânea reduz o tempo de transporte interno de componentes em 60% comparado com fábricas convencionais. 60%. Isso não é uma melhoria incremental. É uma categoria diferente de fábrica. E há mais uma camada. A mais difícil de copiar. A BYD tem, integrado na própria fábrica, um centro de I+D com 4.000 engenheiros. Não num edifício separado noutra cidade. Dentro da fábrica. A 200 metros da linha de montagem. Quando um engenheiro na linha detecta um problema de encaixe numa peça, há alguém do I+D que pode estar fisicamente no local em menos de 5 minutos. As iterações de design que numa empresa ocidental demorariam semanas, análise, reunião, aprovação, prototipagem, teste, acontecem aqui em dias. Um fabricante europeu que visitou a fábrica em 2023, citado anonimamente pela publicação Automotive World, disse que o que viu foi uma década à frente do que qualquer fábrica europeia tem capacidade de implementar nos próximos 5 anos. Uma década de avanço. Já. Agora imagina o teu empregador actual a tentar competir com isto. Imagina uma fábrica na Alemanha, em França, no Reino Unido, a tentar replicar não só a tecnologia, mas a infraestrutura, os túneis, a integração de I+D, a cadeia de fornecimento vertical, a bateria integrada no chassis. Cada um desses elementos levou anos a construir. Todos juntos formam um sistema que não se copia em 24 meses. E a BYD sabe isso. Por isso continua a construir. Não está à espera que alguém alcance. Está a abrir mais distância. Em 2024, anunciou a construção de uma segunda gigafábrica, desta vez fora da China. Na Hungria. No coração da Europa automóvel. Esse número também me chocou. Não é uma fábrica de montagem simples. É uma unidade de produção completa, com capacidade para 300 mil veículos por ano, prevista para entrar em funcionamento em 2026. A Europa constrói carros há 130 anos. A BYD vai construir na Europa daqui a menos de 2 anos. Mas o tamanho desta fábrica comparado com uma cidade inteira, isso levanta uma questão que ninguém está realmente a fazer. Quando uma fábrica se torna maior que a maioria das cidades onde vivemos, o que muda? Não só na indústria. Na sociedade. No poder. Em quem controla o que ponto a uma cidade portuguesa chamada Porto Alegre. Tem 23 mil habitantes. Tem hospital, Câmara Municipal, escolas, mercado, história com séculos. É uma cidade real, com vida real, com pessoas reais que acordam de manhã e vão trabalhar. A fábrica da BYD em Shenzhen tem capacidade para albergar mais trabalhadores do que toda a população de Porto Alegre. Deixa isso assentar por um momento. O complexo industrial emprega diretamente 98 mil pessoas. Dentro das suas instalações existem 38 restaurantes, dormitórios para 70 mil trabalhadores, um hospital interno, um centro desportivo com piscina olímpica e uma rede de transportes própria com autocarros que circulam 24 horas por dia. Segundo dados publicados pelo grupo BYD no seu relatório anual de 2023, a fábrica consome diariamente mais eletricidade do que algumas cidades de média dimensão na Europa. Não é uma fábrica. É um estado dentro de um estado. E isso cria algo que nenhum economista ocidental estava a prever nos seus modelos, uma unidade produtiva que é simultaneamente autossuficiente o suficiente para sobreviver a choques externos, e grande o suficiente para criar os seus próprios choques. Pensa nisto de forma concreta. Quando a pandemia fechou o mundo em 2020, as cadeias de fornecimento globais colapsaram. Portos parados. Contentores desaparecidos. Semicondutores esgotados. As marcas ocidentais viram as suas produções parar durante semanas. A BYD, com a sua cadeia vertical integrada e os seus dormitórios internos que permitiram criar bolhas de trabalho isoladas, manteve 85% da sua capacidade produtiva durante os meses mais críticos do lockdown. 85%. Enquanto o resto da indústria sangrava. Mas há uma dimensão desta história que vai além da produção. Quando uma fábrica tem esta escala, começa a ter poder. Não poder no sentido abstracto. Poder real, concreto, mensurável. A BYD é o maior empregador privado da província de Guangdong. Guangdong tem 130 milhões de habitantes, mais do que Portugal, Espanha e França juntos. Quando a BYD decide expandir, províncias inteiras competem para receber.
Oferecem terrenos, isenções fiscais, infraestruturas pagas pelo governo. Segundo a Bloomberg, a fábrica da BYD em Zhengzhou recebeu subsídios governamentais estimados em 3,2 mil milhões de dólares ao longo de 5 anos. 3,2 mil milhões de apoio público para uma empresa privada. Isso não é capitalismo tradicional. Não é comunismo puro. É um modelo híbrido que o Ocidente ainda não tem nome para descrever, e muito menos estratégia para combater. E quando olhas para o impacto social dentro da fábrica, a complexidade aumenta. Os trabalhadores da BYD em Shenzhen ganham em média 1.400 euros por mês, um valor acima da média industrial chinesa, mas se comparado ao custo de vida local representa um poder de compra considerável. 7 em cada 10 trabalhadores vivem nos dormitórios da fábrica. Comem nos restaurantes da fábrica. Usam o hospital da fábrica. Os seus filhos frequentam escolas subsidiadas pela empresa. A fábrica não é só o sítio onde trabalham. É o sítio onde vivem. Isso cria lealdade. Cria estabilidade de mão de obra. E cria algo que as fábricas ocidentais perderam há décadas, uma força de trabalho que não sai. A rotatividade de pessoal na BYD está estimada em 8% ao ano. A média da indústria automóvel americana é de 46%. 46% contra 8%. Cada vez que um trabalhador sai, leva consigo conhecimento, experiência, eficiência acumulada. A BYD retém quase todos. A Ford perde quase metade. Agora imagina gerir uma empresa em competição direta com isto. Imagina acordar de manhã como CEO da Volkswagen ou da Stellantis e abrir o relatório da BYD. Imagina explicar aos teus acionistas por que é que os teus custos são o dobro e a tua velocidade de produção é metade. Não tens resposta fácil. Porque o problema não é um produto. É um sistema inteiro. E este sistema está agora a expandir-se. Para a Europa. Para o Sudeste Asiático. Para o Brasil. A fábrica de Shenzhen é o modelo. O protótipo. O que vem a seguir são réplicas, adaptadas, localizadas, mas construídas com a mesma lógica implacável. A guerra não está a começar. Já começou. E o Ocidente ainda está a tentar perceber as regras do jogo, enquanto a BYD já está na segunda metade. Em outubro de 2023, a União Europeia abriu uma investigação formal à BYD. O argumento oficial era subsídios ilegais do Estado chinês. A conclusão, publicada em junho de 2024, resultou em tarifas adicionais de 17,4% sobre carros elétricos BYD importados para a Europa. A Toyota recebeu 8,8%. A SAIC recebeu 38,1%. Sabes o que a BYD fez a seguir? Anunciou a fábrica na Hungria, dentro da União Europeia, onde as tarifas não se aplicam, onde os carros produzidos são considerados europeus. A resposta à barreira comercial mais agressiva que a Europa conseguiu construir foi contornada em menos de 6 meses. Isso não é adaptação. É xadrez jogado 4 movimentos à frente. Enquanto os políticos europeus celebravam as tarifas como uma vitória, a BYD já estava a assinar contratos de construção em Szeged, na Hungria. Já estava a negociar com fornecedores locais. Já estava a recrutar engenheiros alemães, checos e eslovacos. A barreira que levou meses a construir foi irrelevante antes de secar a tinta dos documentos. Mas o problema ocidental vai muito além das tarifas. É um problema de tempo. E o tempo já se perdeu. Desenvolver uma plataforma de veículo elétrico do zero demora entre 4 a 7 anos. A Volkswagen sabe isto. O seu projeto Trinity, destinado a ser o elétrico que competiria diretamente com a BYD, foi adiado pelo menos 2 vezes e a data de lançamento empurrada para 2026. A General Motors cancelou completamente a sua divisão Cruze de veículos autônomos em 2023, absorvendo prejuízos de 900 milhões de dólares num único trimestre. 900 milhões. Perdidos. Num trimestre. Enquanto isso, a BYD lança em média um modelo novo ou renovado a cada 6 semanas. Não é um erro de escrita. A cada 6 semanas. Em 2023, lançou 11 modelos distintos. A Volkswagen lançou 3. O fosso não é só tecnológico. É cultural. É organizacional. É estrutural. Um executivo da Stellantis, empresa-mãe da Peugeot, Fiat, Jeep e Chrysler, disse em conferência em março de 2024, citado pelo Financial Times, que a indústria ocidental tem uma janela de 18 a 24 meses para encontrar resposta antes que a penetração da BYD nos mercados europeus se torne irreversível.
18 a 24 meses. Essa janela já está a fechar enquanto leis